14, e aí vamos ler alguns versos alternadamente. Primeiro será de 1 até 3. João, capítulo 14, verso 1 até o 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Em casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Estas palavras são palavras do Senhor Jesus, dirigidas aos seus apóstolos e discípulos. Gostava de vos explicar, antes de nós continuarmos com a nossa leitura, a entrada do texto número 3, do versículo número 3, que diz: e se eu for, esse eu aqui é Jesus. Alguém acha um obstáculo este se eu for. Na língua portuguesa e também em inglês, se, if, não é sempre condicional. Eu posso dizer assim: amanhã, se Deus quiser, se a porta estiver aberta, eu vou lá. Se tem uma condição, chama-se isso condicional. Mas nem sempre o se é condicional. Eu vou ler o verso outra vez e agradecia que todos aprendessem isso. Nada como saber a realidade, para nós termos o verdadeiro significado. Vamos ver. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei e os levarei para mim. Este se quer dizer: se eu for, eu vou voltar. Se eu não for, eu não vou voltar. O que este se está fazendo aqui é dando a certeza que ele vai voltar uma vez que vá. Entendido? Ele é o Senhor Jesus. O que o Senhor está dizendo aqui é o seguinte: eu vou embora. Isso foi dito, irmão, na véspera, nas últimas horas antes do Senhor ir à cruz do Calvário, dar sua vida por nós, para nós estarmos hoje aqui. Não só com os nossos pecados perdoados, mas porque Deus, o Pai Eterno, ressuscitou a Jesus de entre os mortos, ressuscitou para a nossa justificação. Diga comigo: justificação. Nós não somos justos, mas somos justificados. Diga comigo: eu sou justificado. Glória a Deus pelo Senhor. Então, está entendido esse verso 3. Agora, vamos continuar no mesmo capítulo, vamos ler o verso 15 até o 18. Se vocês me amam, vão amar os meus mandamentos. Se vocês me amam, obedecerão, vão obedecer, vão amar os meus mandamentos. Jesus está dizendo isso aos discípulos. E hoje a palavra do Senhor está dizendo isso a mim e a cada um de vós. Se amamos ao Senhor, amamos também os seus mandamentos. Verso 16. E eu pedirei ao Pai, e Ele vos dará outro conselheiro. Irmãos, tira os olhos da Bíblia e diz comigo: outro conselheiro. Diz: outro. O que é que quer dizer outro? Quer dizer que não é o mesmo.
mas é outro conselheiro. A palavra de Deus é maravilhosa, meus irmãos. Eu pedirei ao Pai, e o Pai vos dará outro conselheiro, porque Jesus está como que despedindo dele, depois da cruz do Calvário e da ressurreição. Como nós sabemos, muito pouco tempo, o ministério do Senhor Jesus já não foi público por 40 dias, até que chegasse o dia em que ele foi assunto ao céu. Verso 16, e eu, Jesus, pedirei ao Pai, e ele vos dará outro conselheiro, consolador, que é o Espírito Santo, para estar com vocês para sempre. Verso 17, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem. Mas vocês o conhecem. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês. Presta atenção, presta atenção, presta atenção. Guarda esse aleluia para ser mais gritado agora. Ele vive com vocês. Os irmãos estão vendo? Ele vive com vocês. E estará em vocês. Agora é que os irmãos podem gritar. Grita aleluia e aleluia, aleluia. O Espírito estava com eles, mas ainda não tinha sido dado o Espírito Santo. Espírito do Senhor, Espírito Santo é o mesmo Espírito. O Espírito de sabedoria, o Espírito de boas obras é o mesmo Espírito, mas a missão é diferente. O Espírito do Senhor, desde a fundação do mundo, como nós lemos logo no princípio de Gênesis, o Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas. O que estava fazendo o Espírito do Senhor movendo-se sobre a face das águas? Mas já estava lá o Espírito do Senhor. É o mesmo Espírito, o Espírito Santo, mas por causa do nome, a missão é diferente. O Espírito do Senhor andou com os servos do Senhor, profetas e reis, etc, etc. E com o próprio povo de Israel, não há dúvida nenhuma, o Espírito do Senhor. Mas hoje é o Espírito Santo, é o mesmo Espírito, mas é aquele que foi dado no dia de Pentecostes. Quem é que não está percebendo? O Espírito Santo é o mesmo Espírito que o Espírito do Senhor, mas só foi dado para viver em nossos corações no dia de Pentecostes. Foi o dia que nasceu a igreja. Compreenda? Estou contente, porque estou percebendo que alguém não tinha percebido isso ainda. Não faz diferença, não se sinta mal por causa disso. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês. E estará. Faltava alguns dias para o dia de Pentecostes. Mais de 40 dias. Compreenda? Não vos deixarei órfãos, voltarei para vocês. Agora vamos ler o verso 25 do mesmo capítulo até o verso 27. Diz assim: tudo isso vos tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Este aqui é Jesus e vocês são os discípulos. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará. Eis aqui está a comprovação do que tenho falado nesta manhã, agora já aos irmãos. O Espírito Santo, 26, verso 26. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará, vai enviar, ainda não enviou. O Espírito do Senhor sempre esteve e estava com a missão do Espírito do Senhor, ainda não tinha sido enviado como nosso conselheiro, como nosso consolador, ainda, mas ia ser, Jesus está dizendo, mas vai ser. A diferença é que antes o Espírito não morava no coração do crente e hoje o coração mora no meio, no seu coração, nos corações daqueles que creem em Jesus como seu Salvador e Senhor.
A diferença é essa. Jesus vive no coração do salvo. Jesus está vivo na nossa vida. Jesus, eu queria dizer, o Espírito Santo mora na nossa vida. Ele está em nós, não está conosco à nossa volta. Também está para nos proteger, guiar, aconselhar, etc. Mas Ele mora no nosso coração. O Espírito Santo mora no teu coração. Não sabeis seja um templo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, falou assim. Muito bem, vamos terminar essa última leitura que vai até o verso 27. Tudo isso vos tenho dito enquanto ainda estou com vocês, mas o Conselheiro, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar tudo o que vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o teu coração, nem te atemorizes ou não tenhas medo. Como eu disse, hoje vamos falar acerca do Espírito Santo. Até aqui estive lendo, agora vamos falar sobre o Espírito Santo e os irmãos estarão ouvindo. Quem é o Espírito Santo? Quem é o Espírito Santo? E o que o Espírito Santo faz fica para a próxima oportunidade, porque completava bem se fosse assim. Quem é o Espírito Santo e o que ele faz? Mas vai ser muita coisa para uma vez só, vai ficar só. Vamos falar sobre quem é o Espírito Santo e, se for da vontade do Senhor, que isso aconteça na próxima oportunidade, estaremos falando acerca do que é que faz o Espírito Santo. Muito bem, continuando. Como todos sabemos e estamos experimentando, hoje é dia 4 de julho de 2021. Eu não posso fazer duas coisas ao mesmo tempo. Tirar o relógio de pulso e falar com os irmãos, eu não posso fazer ao mesmo tempo. Muito bem. Hoje, dia 4 de julho, americanos e não americanos estão celebrando a independência americana do governo britânico. Quantos irmãos sabiam isso? A comemoração de hoje é isso mesmo, comemorando essa independência. Isto é, independência. Isto é, preste atenção o que é a independência. É um certo poder político que foi otorgado aos americanos em 1776 para se tornarem independentes dos ingleses e dos britânicos, da Grã-Bretanha. É tudo a mesma coisa. Então, guarda isso. A independência é um certo poder político que lhe dá direito à independência. Se não for bem, for mal. Por isso tem havido tanta guerra, infelizmente, nisso. Não vamos falar dessa parte agora. Não há tempo para isso. Na Sagrada Escritura, a propósito, vemos um acontecimento muito parecido com este. Este acontecimento ao qual me refiro aconteceu na cidade de Jerusalém no ano 34 da nossa era, do ano Domini. Domini quer dizer ano do Senhor, ou então 34 depois de Cristo. Foi exatamente há 1987 anos. Foi esse acontecimento que estou falando, vamos falar, aconteceu há 1987 anos. Por quê? 1987 mais 34 é 2021. Nós estamos na era de Nosso Senhor Jesus Cristo, começou quando Jesus nasceu e vai acabar quando Deus permitir. Preste atenção. Que acontecimento foi esse que aconteceu em Jerusalém, que é parecido com o que aconteceu acerca do dia 4 de julho? Quando os apóstolos, está aqui a resposta, quando os apóstolos e discípulos estavam reunidos no mesmo lugar, veio do céu
o poder do alto. Diga comigo, poder do alto. Só mais uma vez, poder do alto. Levanta a tua mão no ar e diz, poder do alto. Não político como o outro, é apenas uma semelhança, é isso só para assemelhar. Mas é o poder de Deus. Esse poder do alto é o poder de Deus. Como um vento forte que enche a casa toda, enche corações e enche vidas. E o povo do Senhor diz, glória a Deus. Porque ainda hoje faz o mesmo. O Espírito Santo ainda hoje faz o mesmo. Enche casa, enche corações e enche nossas vidas. Enche de quê? Enche de quê? De que é que enche? De poder para servir, de poder para amar, de poder para abraçar, de poder para crer no Senhor. Não é poder para mandar, não é poder para ser grande, não é poder para se fazer mais do que os outros, é poder para servir e amar a Deus e aos irmãos. Foi a tal vinda do Espírito Santo, esse acontecimento que aconteceu em Jerusalém. Foi a vinda do Espírito Santo, o outro Consolador. Lembre-se que nós lemos o outro Consolador, quer dizer, agora não é Jesus, é um outro Consolador que vem ao pedido que Jesus fez ao Pai para nos consolar, para nos guiar. Chegue-se ao Espírito Santo. Abrace o Espírito Santo, que é impossível fazer, mas pela fé pode fazer. Fale, converse com o Espírito Santo. Ele é o outro Consolador, até que fez Jesus para eles, estava com eles, falava com eles, os direcionava, dizia o que fazer, como proceder, etc. Mas diz para lá, estou indo, mas o Pai vai mandar outro Consolador. Esse Consolador ainda está no nosso meio. Melhor do que isso, não só está à nossa volta, está dentro de nós. Diga amém para a glória de Deus. O Espírito Santo sempre esteve no mundo, como eu disse no princípio aos irmãos, mas não como Consolador e Conselheiro, mas como o Espírito do Senhor. Mas ouça lá porque não ter trazido o nome de Espírito Santo, mas Espírito do Senhor, não o impedi de consolar os servos do Senhor naquele tempo, e não o impedi ao Espírito de fazer sinais, prodígios e maravilhas, só que não vivia na pessoa, e hoje, pela graça de Deus, vive no coração da igreja. Aleluia! Glória a Deus! Uma coisa é estar com alguém e outra coisa é estar dentro de alguém. Uma coisa é ter alguma coisa na mão e outra coisa é ter Jesus, o Espírito Santo, em nosso coração. Desta vez veio para viver no Filho, quer dizer, o Espírito Santo. A minha nota está assim. O Espírito desta vez veio para viver no Filho de Deus, no Salvo. Todos nós sabemos, e já é mais do que sabido, mas não seria demais tornar a dizer, não são todos filhos de Deus. Dói na nossa alma dizer isso, mas é pura da verdade. Todos são criaturas de Deus, mas só é filho de Deus aqueles que emancipam por crer em Jesus como seu Salvador e Senhor, e aí é feito filho de Deus. Está escrito assim: Jesus veio para os seus não o receberam, mas a tantos quantos o receberam, deles o poder de serem feitos filhos de Deus. Ouçam, por favor, a tantos quantos o receberam, ficam com o direito de serem feitos, chamados filhos de Deus. O Espírito Santo veio
para morar no coração da igreja, protegê-la de Satanás, até que o Senhor Jesus venha arrebatar a sua igreja. Isso está escrito, meio escondido. Vou dizer de onde vai. 2 Tessalonicenses, não vão abrir agora. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 7, parte B. Parte B quer dizer que é a segunda parte do verso. Leia isso em casa, comece de novo e saboreie isso, essa palavra aí. Outra vez, quem é então o Espírito Santo? O Espírito Santo é Deus. Eu disse, o Espírito Santo é Deus. E é bíblico o que eu estou falando. É a terceira pessoa da Trindade. Pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. Se ele é um Espírito, não é uma pessoa. Isso é um ensino muito primário. Isso não é a realidade. Uma pessoa não tem que ter um corpo para ser uma pessoa. Além disso, por incrível que pareça, há corpos celestes e corpos terrestres. Há corpos espirituais e há corpos físicos. Há corpos maravilhados, transformados, e há corpos que ainda não foram transformados. Então, uma pessoa não tem que ter um corpo humano para ser uma pessoa. Tem que ter uma série de coisas. Tem que sentir, tem que falar, tem que decidir, enfim, faz o que tem, todos os predicados que um ser humano tem e muito mais. Essa pessoa que estamos falando agora é o Espírito Santo. Tem tudo isso sem ter corpo. O momento que for necessário ele ter corpo, ele passa a ter corpo. Há o corpo que é espiritual, que só aparece quando Deus quer, e há o corpo que pode ser visto, mas pode sair de um lugar sem ser pela janela e sem ser pela porta. Jesus entrou quando os discípulos estavam comendo. Jesus perguntou a ele, há por aí uma coisinha para comer? Isto dá para rir, dá para chorar, dá para tudo. Como Deus é maravilhoso. Há por aí uma coisinha para comer. Sim, temos ali um bocadinho de peixe. Jesus comeu um bocadinho de peixe, foi embora. Eles simplesmente não o viram andar, não o viram sair, etc. Isso é um corpo maravilhoso. Há esses corpos. Há o corpo do Senhor assim. Muito bem. Então, isso para mostrar e ficar bem claro de que para ser uma pessoa não tem que ter um corpo, principalmente um corpo humano, é claro. O Espírito Santo, amados irmãos, tem que ser respeitado como Deus, porque o Espírito Santo é Deus. Dê-me alguns minutos, não muitos. Como é que o Espírito Santo é Deus? Jesus é Deus e Deus é Deus. Como é que isso pode ser? Bom, isso pode ser, em primeiro lugar, porque Deus não é o nome de uma pessoa. A palavra Deus é o nome de um título. Por exemplo, um piloto de um avião é o piloto, mas ele tem o seu nome. O capitão do exército, etc, etc, seja qual for o exército, ele é o capitão, mas ele tem o seu nome, pode ser Manuel, Francisco, João, seja lá o que for. Se for português, tem que ter um desses três nomes, mas seja de qualquer maneira. Então, como é que isso pode ser, então, pode ser Deus? Deus é um posto, e Jeová, Javé, e tantos outros, Adonai, etc, etc, são os nomes de Deus.
é Deus, mas o nome dele não é Deus. O nome dele tem 30 e tal nomes. Temos falado disso aos irmãos. O que é nome que nós dizemos, e também a Bíblia fala algumas vezes disso, chama Deus ao Pai eterno. Mas, na realidade, isso funciona assim. Há o Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É por isso que o Espírito Santo é Deus. Como Jesus também é Deus, mas nenhum dos dois, Jesus e o Espírito Santo, é Deus o Pai. Deus o Pai é um, Deus o Filho é outro, e Deus e o Espírito Santo é outro. Outro problema. Então são três deuses, não são três deuses, são três pessoas, um só Deus. Certo missionário, creio que era católico, lá para os lados da Britânia, ele ensinou isso com um trevo, uma folha de um trevo que tem 3 folhas e um pezinho. Aqui chama-se um nome singular, chama-se um trevo, mas tem 3 folhas. Esse missionário usou isso para ensinar às pessoas como é que Deus era um Deus trino. É muito fácil para nós sabermos isso. Tem Deus o Pai, Deus o Filho e Deus Espírito Santo. Sabe como é que nós compreendemos isso? É quando nós compreendemos isso através do Espírito Santo que vive em nosso ser, vive na nossa vida. Porque para compreender com isso aqui não dá. As palavras todas dos dicionários todos portugueses e ingleses não têm palavras suficientes para explicar como é que 3 são um. Mas 3 são um porque são mesmo, e nós não temos remédio se não crer nisso. Nós não podemos compreender e ninguém pode explicar o que não pode compreender. Sabia disso? É por isso que ninguém explica, nem leituras em teologia, nem o resto tudo, sabe explicar porque é que é 3 em 1. Nós só cremos e aceitamos. Diga glória a Deus. Isso tudo depende disso, porque o Senhor Jesus foi à cruz do Calvário, o Senhor Jesus ressuscitou e nos salvou e justificou. Por causa disso, o Espírito Santo pode agora viver em nosso coração e nós podemos crer que o Espírito Santo é Deus, exatamente porque Jesus foi à cruz do Calvário e ressuscitou. Tudo isso combina para pessoas transformadas pelo poder de Deus crerem que é um Deus em 3 pessoas. Faz bem dizer aleluia, é verdade. Ainda até hoje ninguém conseguiu explicar. Pergunta isso a um teólogo, ele vai dizer logo a primeira coisa que ninguém sabe explicar, mas nós aceitamos, nós cremos que o nosso Deus é trino. E por causa disso é possível o Espírito Santo estar no seu coração e no meu coração, de todo aquele que é salvo. E também é possível, eu já ouvi isso também, e dizer, mas como é que um Espírito pode estar em tantos corações? É uma boa proposta, é um bom pensamento, mas é porque Deus é Deus, Deus é maravilhoso, Deus é grande, Deus é muito mais do que a nossa mente pode compreender, mas glória a Deus por aquilo que nós entendemos da sua santa palavra, e tudo isso porque o Espírito está conosco e nos ajuda. João 4,18, não vos deixarei órfãos, nós não estamos órfãos para a glória de Deus, o Senhor está conosco, isso podemos gritar e dizer. Aqui podemos gritar e dizer, o Senhor está conosco, nós estamos desamparados, o Senhor não nos desampara, pode nos experimentar, mas não nos desampara. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus é o nosso Deus, é o nosso Pai, e Ele nos trata como filhos, melhor do que... Take it easy, João. Vai ver aí, João. Deus é o melhor pai que podia ser. Nós temos o melhor pai que podia ser, que era possível ser.
Ah, Deus, o Pai eterno, está contigo. Jesus, o Salvador, está contigo na pessoa do Espírito Santo que mora em nosso coração. Levanta as duas mãos e diz glória a Deus, por favor. Não tenhas vergonha, glória a Deus. Se alguém pedir para explicar, diz, ei, vá o teu professor, eu sei que certa criancinha de escola dominical estava tudo à rasca sem saber como é que era possível medir Deus. Deus é grande assim, como é que Deus é, como é que Deus não há. Perguntaram a uma criancinha de escola dominical e ela disse assim, Deus é tão grande que enche este mundo e é tão pequenino que cabe no meu coração. As crianças às vezes têm coisas assim. Por isso Jesus disse, se vocês não se fizerem pancadaria, se vocês não se fizeram como crianças, não entrarão no reino dos céus. Eu não estou chamando de crianças aos irmãos, não fiquem chateados comigo. 1 Coríntios 3,16. Então vocês não sabem que são o santuário de Deus e que o Espírito do Senhor habita em vocês. Não se lembra daqueles tempos? Não sabeis, sois o templo. Não sabeis, sois o templo. Somos o templo do Espírito Santo. Glória a Deus. Com essa capacitação, capacitados disso, certos disso, vamos enfrentar a vida de novo, amados irmãos. Faz um marco na tua vida, um marco, quer dizer, finca um pé no chão, espiritualmente falando, e começa daqui para a frente. O Senhor está conosco, amados irmãos, e o Senhor está conosco para nos abençoar, e a nossa vitória não está daqui, não está dali, mas Deus pode usar a nossa vitória daquele e do outro para si. Sabias disso? Aqui está o segredo da vida. Deus não faz nada, por assim dizer, mas usa os outros para nos fazer. Os irmãos sabiam que devem fazer esmolas só enquanto forem vivos? Se alguém quiser fazer uma esmola, tem que ser só enquanto está vivo. Sabia disso? Já sabia disso. O que quer dizer com isso, amados irmãos? É que tudo que nós fizemos para Deus, presta atenção, tudo que nós fazemos, quase tudo, devia dizer quase tudo para não ser puxado contra a parede, quase tudo que nós fazemos a Deus é fazendo ao nosso próximo. É verdade que nós podemos levar a Deus e não levar o nosso próximo, mas quase tudo que humanamente, materialmente, fisicamente, nós podemos fazer para agradar a Deus é fazendo ao nosso próximo. A propósito, não te esqueças de mim. Vocês bem, faz-me a mim. Muito bem, quero fazer aos irmãos também. Então, até aqui, a palavra que nós tínhamos para os irmãos, e eu escrevi aqui no fim, se o Senhor permitir, continuaremos. Hoje foi atropeladamente quem é o Espírito Santo. Na próxima oportunidade, permitindo Deus, e o que é que o Espírito Santo faz. Muito bem, agora nós vamos pôr o nosso modo, a nossa mente, o nosso coração, no modo correto, no lugar certo, para tomarmos a ceia, tomarmos parte na ceia do Senhor. Muito bem. Como os irmãos sabem, é um privilégio extraordinário o facto de nós tomarmos a ceia do Senhor. Por que é que eu digo que é uma coisa assim extraordinária? É porque, de facto, irmãos, é uma das poucas coisas que nós fazemos que podemos tocar com as mãos. Quase tudo é espiritual, espiritualmente falando, etc, etc. Mas isso é uma coisa que nós fazemos com o que é matéria mesmo. Temos aqui alguma coisa que figura o pão e temos alguma coisa que figura o que estava dentro do cálice. Estava dizendo, temos aqui alguma coisa que
figura o pão que o Senhor Jesus usou lá naquele dia, na última ceia com os seus discípulos, e temos também aqui alguma coisa que tipifica o sangue do Senhor Jesus. O que estava no cálice lá com os discípulos, ninguém sabe o que é, não ficou escrito o que era, pelo menos eu nunca vi. Não imaginamos que talvez fosse vinho, fosse lá o que fosse, tipificava, falava, apontava para o sangue do Senhor Jesus. Quero vos repetir dizendo, o mar está um pouco bravo por aí, sossega agora, porque dentro de poucos momentos estamos saindo daqui e não vamos tornar a fazer isso. Sossega agora, fica calmo e pensa acerca do que estamos fazendo. Estamos relembrando a morte do Senhor Jesus até que o Senhor nos venha buscar. Não é pelo facto que nós fazemos isso normalmente uma vez por mês, tantas contas fazemos num ano, não é por isso que se trata de uma tradição, de alguma coisa banal. Estamos fazendo algo que é muito profundo em seu próprio significado. Então, neste momento, eu vou orar ao Senhor por mim, pelos irmãos e pelo que estamos celebrando, para que o Senhor, na realidade, permita, que o Espírito Santo permita nós recebermos a bênção que acompanha o cumprimento do que estamos fazendo. Oramos a Ti, Senhor nosso Deus, neste momento, sabendo que o Senhor nos está escutando, e sabendo que o Senhor, mais do que ninguém, nos quer abençoar. O Senhor é um Deus abençoador, por isso nós te adoramos, Senhor. Por isso nós te louvamos e te agradecemos por este momento. Senhor, ajuda-nos a concentrar no que estamos fazendo, para que o tomar o pão e o cálice advenha as bênçãos que são prometidas por tal procedimento. Senhor Deus, todos nós necessitamos uma bênção da Tua parte, uma resposta à nossa oração. O Senhor sabe que nessa hora alguns corações estão magoados, alguns até mesmo vertendo lágrima. Senhor, tem compaixão dessa vida, tem compaixão dessa irmã, tem compaixão desse irmão. E que ao tomarmos a ceia do Senhor, ao relembrarmos o Senhor reunido com os seus discípulos, fazendo isto, e nós agora, em nome do Senhor Jesus, fazendo o mesmo, Senhor, abençoa essa vida, acrescenta, Senhor, a fé de cada um de nós e deixa-nos gozar esse momento maravilhoso na Tua maravilhosa presença. No nome do Senhor Jesus, Senhor, lança a Tua bênção sobre este pão e este cálice, e ao Teu nome nós damos toda a honra e toda a glória. E os amados irmãos dizem, amém. Então vamos participar do pão, irmãos. O Senhor Jesus tomou o pão, como os irmãos sabem, e disse, tomai, isto é o meu corpo. Fazei isto em memória de mim. Tomamos e comemos. Mesmo sem nós termos visto, acreditamos de que não houve um intervalo, mas logo seguidamente, e da mesma maneira, o Senhor tomou o cálice e disse, este é o cálice da nova aliança, tomai e bebei. Vamos tomar então em nome do Senhor Jesus. Os irmãos, por favor, não deixem o cálice no banco, levem consigo.
Neste momento, amados irmãos, eu vou dar a oportunidade aos irmãos de ficarem em pé. Aproxima-se o fim da nossa reunião. Vamos chamar o irmão diácono Silvino Carreiro. Por favor, chega aqui acima. Ele está fazendo essa oração final. E como nós temos quase como por tradição fazer, tradição abençoada, é o seguinte: se algum irmão tem, eu sei que alguns irmãos têm, mas não se canse de pedir ao Senhor. O irmão levanta a sua mão e, como que se estivesse levando o seu problema, mais uma vez, levando de novo à presença de Deus, espiritualmente falando, simbolicamente falando, levanta esse problema diante do Senhor. Deus está vendo, Deus conhece a ânsia da tua alma e nós sabemos quanto custa essas coisas e sabemos que o sofrimento não é agradável, reconhecemos isso tudo, por isso damos essa oportunidade aos irmãos de que com fé levantar a sua mãozinha diante de Deus vivo que tudo sabe e tudo vê, em nome do Senhor Jesus, e Ele vos responderá. Oremos.